Bom dia, turma Raiz, como é que estão vocês? Tudo bem? Aqui é Rodrigo Almeida, proprietário do criador Joia Sertaneja. E como eu havia prometido, hoje eu vou começar a mostrar para vocês a gênese da galinha sertaneja balão. De onde ela surgiu, né? Como ela se desenvolve nos primeiros dias de vida. E nada melhor do que iniciar por ela, né? Por a galinha Eva, essa ave que foi a responsável por trazer ao mundo o galo valioso, né? Esse galo que é tão conhecido por todo mundo. E eu não poderia fazer isso sem mostrar essa ave aqui, que no meu ponto de vista é o maior ícone da raça, né? Ela é a mãe do galo valioso, a galinha Eva. Ela recentemente fez um ciclo de postura, inclusive eu já estou com 3 pintinhos filhos dela. Tem outros pintinhos que estão lá para nascer. E agora ela encontra-se choca, né, pessoal? Que é uma característica ancestral da galinha, que foi perdida com a inserção das aves industriais. É magnífico a gente saber ver isso, poder presenciar. Essa ave aqui é uma ave de 7 anos, mais ou menos. Segundo o relato do antigo proprietário dela, que é o mestre Souza. E é incrível isso porque uma galinha de 7 anos, de modo geral, ela não estaria mais apta para a produção. E a Eva, contrariando tudo que a gente tem visto aí, ainda está em produção. Claro que reduziu bastante em razão da idade. Ela faz agora ciclos de 10 ovos no máximo. Mas estamos aí, né, produzindo. O fruto do acasalamento que eu fiz com ela é muito promissor, porque eu cruzei ela com um galo valioso, com um galo precioso, filho do valioso, e também, que por consequência é neto dela, né? E vamos ver qual será o resultado. Outra coisa, pessoal, que eu gostaria de mostrar para vocês é o local onde ela está chocando, né? Choca. Na verdade, eu vou tirar ela, colocar ela em outro ambiente, mas é interessante a questão da ambientação, né? O nome disso aqui é caçoar, né? Nós usamos isso aqui, os tropeiros usavam isso nas mulas, né? Para levar os produtos de locais em locais. Nós forramos ele com feno, com capim, né? E a gente percebe que os animais agradam bastante de colocar seus ovos nessa estrutura aqui, que é uma estrutura feita de cipó. Ela é feita artesanalmente e tem dado muito certo, viu? Fala, galera Raiz, tudo bem com vocês? Eu acho que uma dúvida que paira no coração e na mente de vocês é: quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Então, o criador do Joia Sertaneja vai trazer para vocês esse conhecimento natural, né? A gente tem, claro, que o conhecimento espiritual, a gente sabe, né, quem foi o verdadeiro criador de tudo, mas naturalmente se falando, existe uma dúvida de quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Então, naturalmente falando, é possível se dizer hoje com certeza que os ovos vieram primeiro do que a galinha. Por quê? Porque já há notícias que os dinossauros, antes das galinhas, já colocavam ovos. E aí coloca de vez por terra todo esse questionamento acerca dessa questão. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Então tá aí a resposta. Seguindo o nosso cronograma, que eu havia dito que hoje trataríamos acerca dos ovos, da galinha sertaneja balão e os pintinhos até o 5º dia. Eu trouxe para vocês aqui, esses ovos foram colhidos agora pela manhã, por isso que há alguns ainda que estão sujos, né? Eles vão passar pelo processo de desinfecção e serão armazenados em um local bem fresco, arejado aí, para evitar problemas com a incubação. Vocês percebam que, de modo geral, são os ovos grandes, né? A galinha sertaneja balão tem essa característica. Eu fiz questão, inclusive, de colocar aqui do lado dessa balança para vocês perceberem o peso que é um ovo desse, né, pessoal? O ovo ideal, a literatura fala que o tamanho ideal para o ovo é que ele pese pelo menos 58 gramas. Ele tem que ter pelo menos 58 gramas para poder gerar pintinhos viáveis, né? Então nós vamos fazer aqui a pesagem agora do ovo da GSB para vocês terem noção. É claro que esse é um tamanho padrão, né? Invariavelmente nós teremos ovos maiores e menores, né? Quando a ave é jovem, tipo ela é franga, primeira, segunda postura, ela tende a colocar um ovo menorzinho, né? Isso é normal. Vou fazer agora a pesagem para vocês perceberem quanto pesa, em média, um ovo da galinha sertaneja balão. Cravou nos 70 gramas, né? Vamos ver um outro para ver se... Esse já tem 65 gramas.
Outra característica peculiar, pessoal, é o fato de os ovos terem uma variação de coloração, né? São várias cores, né? Isso é uma outra característica firme aí que nos leva à certeza da natureza crioula dessa ave, do seu aspecto caipira. É muito bacana isso aí. Ainda tem cores faltando aqui, né? Eles saem branco também, saem azulados, e isso é muito bacana. Então, pessoal, outro ponto interessante que eu gostaria de mostrar para vocês é esse fato aqui, ó. São os ovos da galinha sertaneja balão. Esses ovos eles são provenientes de uma única baia. Vocês percebam aí que esse número 17 refere-se à baia de qual eles saíram, né? Vocês percebam, pessoal, que eles são simétricos com relação ao tamanho, né? São mais ou menos todos do mesmo tamanho, mas eles são diferentes na coloração. É uma particularidade também da galinha sertaneja balão, que é uma ave caipira, crioula, né? E assim, existe a cor, e cada animal ele tem a sua individualidade, né? Cada animal é único e ele produz ovos, né, de cores. Cada ovo desse partiu de uma galinha e cada galinha dessa só põe ovos dessas mencionadas cores, tá vendo? Vamos lá, pessoal. Outra dica que eu gostaria de dar para vocês é como é feito esse manejo. O manejo que eu tenho aplicado, eu não digo que ele é o 100% correto, mas é um manejo que eu tenho aplicado, tem dado muito certo aqui no criador, né? Eu colho ovos, pessoal, 2 vezes por dia, às 10 horas da manhã e às 3 horas da tarde. Ao colher os ovos, eu coloco eles nessa estrutura aqui, né? Eles não ficam aqui, eles ficam num local mais arejado, né? Esses ovos foram colhidos hoje, e é por isso que tem alguns ainda que estão sujos, vão passar pelo processo de desinfecção, como já havia dito para vocês. E aí o que ocorre? Após esse processo, são selecionadas as baias, né? O criatório tem 17 baias, né? E a gente tem cerca de 130 matrizes. Essas 130 matrizes são divididas nessas 17 baias e primando pela qualidade do diferencial. É importante que se diga que a GSB ela é uma ave em desenvolvimento e, em razão disso, ela tem níveis de seleção e a gente percebe que a gente consegue identificar claramente um animal mediano e um animal espetacular. E isso é aplicado para mim no momento da classificação dos ovos também, né? 10 dúzias por semana eu incubo e 10 dúzias eu envio para os clientes de todo o Brasil, tá certo? Então a gente tem uma produção alta aqui, aquecida, no que diz respeito a ovos, mas é preciso que se trabalhe com responsabilidade. E em face disso, a gente analisa desde o primeiro momento que é colhido do ninho até da hora que é selecionado os ovos, para que esses ovos não vão trincados com algum defeito para o destinatário final, que é o cliente que pretende incubar os ovos. A gente gosta, é preciso se lembrar, pessoal, que muitas pessoas ligam para mim e questionam a questão dos valores dos ovos da galinha sertaneja balão, mas é preciso que se quebre esse paradigma, né? Que se quebre esse preconceito. Nós não estamos vendendo, aqui o criador não negocia os ovos propriamente ditos, né? A gente está aqui negociando a genética, né? Na verdade, as pessoas que adquirem os ovos, elas não vão se alimentar deles, elas vão colocá-los para incubar e tirar uma genética. E se essa genética for preservada, os netos, os bisnetos ainda terão. Então isso não tem valor, né? Isso aqui não tem valor mesmo. Então, dando seguimento àquela parte inicial da seleção dos ovos, nós vamos colocar eles agora para incubar, né? Já foi dito para vocês que é feito uma seleção inicial da questão dos ovos que são facilmente identificáveis como viáveis ou inviáveis, e nós, após esse processo, colocamos eles para incubar. É interessante se dizer, pessoal, muita gente sabe, mas muita gente não sabe, né? A centelha divina que dá o start no processo de criação, ele se dá através da temperatura, né? De uma temperatura de 37,5 graus, né? Quando os ovos são submetidos a essa temperatura, inicia-se o processo de desenvolvimento do embrião, né? Então isso é importantíssimo também ter essa consciência, porque quando você coloca o ovo para incubar, a partir do momento que ele recebe uma fonte de calor por um prazo aí de 24 horas, não se pode mais parar de emitir essa fonte de calor nesse ovo. Por quê? Porque o start já foi dado, o desenvolvimento do embrião já iniciou. Então, a partir do momento que
colocado esses ovos para incubar, a partir do momento que esses ovos recebem uma fonte permanente de calor, não se pode parar, porque se você parar você vai ter perdas de nascimento, você não vai ter uma boa eclosão ou nenhuma eclosão, né? É interessante se ver, pessoal, que as chocadeiras elas imitam o processo natural das aves, né? As chocadeiras elas vêm com um recurso que fazem com que os ovos rolem, né? Isso é um processo natural que as aves fazem no ninho, né? Para que a membrana não cole nas paredes dos ovos. Os ovos são estruturas extremamente complexas, né? Elas são frutos da criação de Deus, da perfeição de Deus. Os ovos são recipientes porosos, né? A gente vê assim essa superfície sólida, mas eles são porosos. Então existe a troca de gás, né? Com a parte interior, com a parte exterior do ovo. É muito perfeita a criação. A gente não para de admirar essas coisas aí que Deus fez de forma tão perfeita. Então, pessoal, dando continuidade aí na nossa busca por compreender a galinha sertaneja balão, eu trouxe aqui para vocês esses 5 pintinhos. Eles têm 6 dias de idade, 6 dias de vida, né? E para vocês verem a variedade de cores que tem essas aves, né? É um ponto bem interessante também, é algo que atrai bastante o criador da galinha sertaneja balão. As pessoas ligam para mim e falam: Rodrigo, eu quero que você me mande ovos das baias das galinhas pintadinhas. Essas galinhas pintadinhas, pessoal, eles se referem às galinhas mil-flores, as mótlades, né? Mas a gente vai além dessas duas variações. A gente tem os animais que vão ficar da plumagem splash, né? Que na verdade é um branco com inserções de penas ou cinzas ou pretas, né? Nós temos animais que a gente chama de blue, né? Que esse aqui em especial vai ficar um animal blue mottled, né? Um mottled azul, né? Esse animal aqui é um animal mil-flores. Na fase adulta ele vai ficar todo marcadinho de mil-flores. E esse é um animal mottled, né, pessoal? Esse vermelhinho aqui certamente vai ficar caboclo. Ele é filho do galo precioso do valioso. Esses dois animais são filhos do galo precioso do valioso com a galinha Eva, né? Por que eu sei disso? Porque ao nascerem eu coloco a identificação na canela. As anilhas rosas elas são provenientes da baia 11. E a baia 11 é onde fica o galo precioso do valioso mais a galinha Eva. Então a gente tem que ter esse controle de nascimento. O criador Joia Sertaneja prima por esse processo e esse projeto da galinha sertaneja balão. Nós buscamos selecionar a ave acima de tudo, e para ter seleção precisa se ter critério. Não há seleção sem critério. Então aqui outro ponto interessantíssimo da galinha sertaneja balão e o que faz ela ser realmente fato é que um pintinho vermelho pesadão ele pesa em média 40 a 42 gramas no primeiro dia de vida. Já o pintinho GSB ele já nasce pesando em média 60 a 65 gramas. Isso é, em média 65 gramas, eu falaria até 65 gramas. Eu já tive animais aqui que já nasceram com 75 gramas, né? Isso também depende, claro, do tamanho do ovo. É claro que os ovos provenientes de aves jovens, de frangas de primeira postura, vão produzir pintos menores, mas esses pintos lá na fase adulta irão desenvolver, né? É um processo de seleção, claro, a gente já percebe aqui que já há destaques no meio deles. A gente percebe que esse pintinho mottled azul, ele é um pouco menor do que os outros. Isso já é algo que eu tenho verificado. É um reprodutor que eu tenho aqui, mottled azul, que eu certamente vou ter que descartá-lo, porque eu não estou agradando do fruto do nascimento, né? Os animais. Ele tem tirado alguns animais bons, mas na sua grande maioria os animais estão aquém do que eu desejo, né? Claro que o que eu desejo, eu sou muito criterioso, né? Eu tenho buscado a excelência na criação. Então o que não é tão bom para mim é excelente para outras pessoas, para outros criadores. Então, pessoal, se gostaram do conteúdo, se inscreve lá, ativa o sininho, dá o seu like, isso é muito importante para a gente continuar fazendo esse trabalho de excelência aí para vocês.